Senhor, hoje nós te agradecemos por mais um dia de vida a nós concedido. Te agradecemos pela tua graça e misericórdia ter nos alcançado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela vida da igreja, pela grande revelação que é Cristo e a igreja. Obrigado, Senhor, por esse momento. Fala, Senhor, ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, a princípio eu tinha preparado a mensagem de acordo com os títulos que existem em algumas traduções bíblicas, que é a Confissão de Pedro, que está escrito em Mateus 16, 18 a 20. Mas tive o sentimento de colocar a revelação do grande mistério. Porque essa passagem realmente, ela mostra isso. O grande mistério que está escrito lá em Efésios 5, 32, que provavelmente Paulo entendeu esse momento que Jesus estava com os discípulos ali e foi revelado a Pedro, uma grande revelação. Lá Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Irmãos, Cristo e a igreja é esse grande mistério. Isso é um mistério. Jesus, quando foi revelado a Pedro, o Messias, né, foi revelado a Pedro, Cristo foi revelado a Pedro, esse momento foi um grande mistério. E logo em seguida, Jesus completou uma outra revelação. A grande revelação de Pedro foi aquela que ele disse, tu és o Cristo, que no hebraico é Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus completa a revelação. A revelação ficou meia revelação, mas ali a revelação completa foi, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Amém? Então é nesse sentido que nós vamos descrever essa passagem de Mateus 16, 18 a 20, que diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, algum dos profetas. Isso é o que o povo dizia, né? Mas aí ele voltou para os discípulos e falou, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, imediatamente, levantou, sem saber o que estava falando, e falou. E respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Messias, né? O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ele ser o Cristo, o Messias esperado. Não era o momento de ser revelado ainda o Messias. Ele falou, não, o Messias ainda não pode ser revelado. Porque eles tinham uma expectativa muito grande no Messias, que o Messias seria um libertador do povo judeu, do reino de romano, essas coisas todas aí. Então ele falou, não, o Messias vai ser revelado de outra forma. E vamos ver dois textos também, referente a esse texto Gêmeos, que um está em Marcos 8, 27 a 30.
Olha como que Marcos descreve. Aliás, Marcos foi o que escreveu primeiro. Depois Mateus escreveu. Mateus escreveu em aramaico, provavelmente. E Marcos já escreveu, não sei em que língua, mas a primeira tradução dele está em grego. Então, Marcos 8, 27 a 30 diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Messias, o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Olha como que Jesus não queria que revelasse o Messias naquele momento ainda. Só para os discípulos, por enquanto. Aí Lucas 9, 18 a 22, que é um médico que escreveu um apanhado geral de toda a história, escreveu o Evangelho, ele escreveu o mesmo texto da seguinte forma: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Respondeu eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Gozado, ele achou que eles, provavelmente esses que achavam que Jesus tinha ressurgido, ressuscitado, a palavra lá no original, o grego está ressuscitado, ressuscitou dos antigos profetas. Então eles criam na ressurreição, diferente dos saduceus, que não criam na ressurreição, eles criam. Mas ainda estava longe. Tem umas linhas que traduzem essa passagem, entrando para o lado do espiritismo e outras coisas, que não tem nada a ver aqui. Tanto é que João, quando começa a escrever o evangelho dele, ele já bate contra isso. Ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e acabou. Não tem nada de profeta, de ressurreição, de reencarnação, de nada disso que vocês estão pensando, não tem nada disso. João foi bem contundente, começou o evangelho dele nessa forma, porque havia muita confusão na época. E interessante que Jesus, aí fala, e advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a respeito, que era a respeito do Messias. Que Pedro falou: Tu és o Cristo, tu és o Messias. E Lucas, ele termina: Mas vós, perguntou ele, quem sou? És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertiu-os e mandou a que ninguém dissesse tal coisa. Então, os três evangelhos reforçam que não era para ser revelado o Messias ainda para o povo, porque o povo fazia muita confusão e esperava muita coisa a respeito do Messias. Aí, vendo o contexto, interessante que Jesus, ele agora, ele pega os discípulos e leva lá na cabeceira do Rio Jordão, nos pés das colinas de Golã, que é do Monte Hebron, um lugar bonito hoje, muito, muito procurado, tem muita vegetação, tem cachoeira, tem a água geladinha que desce do Monte Hermon, Hebron, não sei se é Hermon ou Hebron, não interessa, é um monte que tem na cabeceira do Rio Jordão, que joga as águas geladas que descem daquele monte, que é muito alto, o monte mais alto de Israel. Então tem neve e tudo, então desce aquela água e é um lugar bonito. Aí Jesus levou esse pessoal para lá. Só que ali tem uma história por trás muito diabólica nessa Cesareia de Filipe. Quando Alexandre o Grande dominou, ele levou um monte de idolatria para esse lugar. Tanto é que nas escavações que fazem, eles descobriram muitas coisas que existiam, muitos templos de adoração de deuses estranhos e tal. Mas Jesus foi lá, ele levou lá nesse ponto, porque lá nesse ponto tinha um lugar chamado a Porta dos Hades. Nesse lugar. Era um lugar onde tinha, nessa cidade antiga, tinha no politeísmo, nesse paganismo, tinha a mitologia diz que tinha um deus ali,
com orelha de bode, chifre de bode, perna de bode, e era uma pessoa, uma coisa estranha. Então lá eles festejavam nesse lugar a dança dos bodes, até isso acontecia. E essa dança dos bodes ficava perto de uma caverna que era uma gruta muito profunda, que no fundo era água, e essa água era a própria água que descia para o Rio Jordão, uma das águas. De vez em quando o Rio Jordão ficava vermelho, porque eles matavam os bodes e jogavam lá dentro. Se o bode boiasse, esse deus pagão chamado Pan, olha, gozado, Pan, de pânico, sei lá, o pessoal tinha medo desse lugar. Então, ali, onde eles jogavam, essa gruta era chamada de Hades. Essa gruta, chamada de Hades. Interessante, quando Jesus levou os discípulos para lá, olha o que ele diz ali lá em Mateus. Ele fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, os discípulos, principalmente Pedro, que vivia naquela região, ele conhecia esse lugar, e ele tinha medo desse lugar também. Ele sabia o que era esse Hades ali. Era um lugar terrível. Todo mundo, mesmo os que adoravam esses ídolos ali, tinham medo desse lugar, porque era terroroso esse lugar. Então Jesus levou os discípulos lá e disse essa frase: as portas do Hades, ou porta do inferno, né, não prevalecerão contra ela. Bom, continuando. Esse é o contexto só. Agora, Mateus 16, 13a fala: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Então, a Cesareia de Filipe, é interessante, Filipe era um dos 3 filhos daquele Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, ele reinava sobre todo Israel nessa época. Aí, antes de Cristo. Aí quando ele morreu, ele dividiu para os 3 filhos dele, e esse Filipe ficou com essa parte extrema do norte de Israel. Esse norte de Israel é interessante. Se você olhar no Antigo Testamento, essa parte foi dada para Dan, lá nas colinas de Golã, lá no alto, no extremo norte de Israel. Inclusive, Israel, hoje, assim, na história de hoje, eles dominam essa área. Essa área, na verdade, não é deles. Eles pegaram essa área porque essa área, por ser muito alta, de lá eles põem todos os observatórios, eles enxergam Damasco, enxergam Líbano, Síria, é um lugar muito alto. Então lá é um ponto estratégico para Israel se defender do ataque dos árabes, de um modo geral. É só curiosidade, né? Isso aí. Mas então aqui a gente, em Mateus 16, 13b e 14, fala assim: perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias. Aí ele vai, essa era a maneira que o povo via Jesus. Aí Jesus vira e fala, e vocês? Quem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Aí eles respondem, né? Respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que revelação maravilhosa aconteceu nesse momento. Será que Pedro entendeu isso aí? Será que ele estava entendendo? Pedro é uma pessoa muito impulsiva, não era? Muito impulsiva, ele queria fazer as coisas muito rapidamente, fazer tudo errado. Falou que não ia negar Jesus de jeito nenhum, negou 3 vezes. E teve outras coisas, quer dizer, quando Jesus foi ser preso, ele já cortou a orelha do cara lá, Jesus teve que resolver o problema, que ele era uma pessoa impulsiva. E provavelmente ele falou isso sem entender o que ele estava falando, mas o Espírito estava revelando, o Pai revelou. Tanto é que Jesus fala, bem-aventurado
Simão Pedro, porque não foi carne e sangue. Não saiu de você isso aí. Isso aí não é coisa sua. Porque você é um cara muito estabanado. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Então aqui começou a acontecer o começo da revelação desse grande mistério que é Cristo e a igreja. Porque Jesus continua. Em Mateus 18 ele fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, aqui tem duas revelações. A revelação de Cristo e agora Cristo revelando a igreja. Cristo, o mistério de Deus. A igreja, o mistério de Cristo. Interessante isso, essa complementação, né? Agora, interessante que tem a história do cristianismo mostra uma controvérsia teológica entre essa situação de Pedro e de Jesus. Uma engrandece Pedro e a outra engrandece Jesus. Vamos ver como que isso acontece. Uma diz que a igreja é edificada sobre Pedro. E a outra diz que a igreja é edificada sobre a confissão de Pedro de que Jesus é o Messias, filho do Deus vivo. Em qual que a gente escolhe? Porque é difícil essa passagem aqui, de interpretação. Mas, se a gente vê no original grego, está escrito assim, tu és Petros, que em grego é uma pedrinha. Presta atenção, tu és Petros, e no grego é uma pedrinha. E sobre essa, e declarou, tu és Pedro, e declarou, sobre essas petras, sobre essa petra, que em grego é uma rocha gigante, edificaria a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, se você fosse traduzir de acordo com o que está no grego, você poderia falar assim, tu és uma pedrinha, e sobre essa rocha que foi revelada agora, Cristo, no qual, entende, tu és o Messias, o Cristo, então sobre esse Messias, o Cristo, edificarei a minha igreja. Essa seria uma tradução mais aproximada do que está no grego aqui. Então aqui começa a mostrar uma diferença. Não foi essa a interpretação teológica que perdurou por muitos tempos por aí, e perdura até hoje, em alguns lugares, em algumas confissões religiosas. Desse modo, a melhor interpretação mostra que a igreja não é edificada sobre uma pedrinha, mas sobre essa rocha gigante que foi revelada a Pedro. Estão entendendo, irmãos? É difícil entender isso aqui, mas aqui tem uma revelação profunda. Tão profunda que impressionou Paulo ao dizer que grande é esse mistério, Cristo e a igreja. É um mistério, irmão. Cristo é a igreja. É um corpo só. É Deus se amalgamando com o homem. Que coisa tremenda. Aí a gente vê Paulo, lá em Coríntios 3,11, olha o que ele fala. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. 1 Coríntios 10, 4, também Paulo fala, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Ali a rocha é a mesma usada
para definir que sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Amém? Mateus 7, 24 a 25 fala: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Se somos edificados sobre a rocha, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém? João 4, 23, 24, fala assim: mas vem a hora... Não, pera lá, acho que eu dei uma puladinha aqui, desculpa. Voltando um pouquinho. Assim a igreja não pode ser edificada sobre Paulo, uma pedrinha, mas sobre a rocha, a ele revelada, Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse é o verdadeiro fundamento da igreja, irmãos. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, de acordo com as revelações do Novo Testamento, através de Paulo e dos outros apóstolos. Então, vamos ver um pouquinho sobre o caráter impulsivo do Pedro. Então, com seu caráter impulsivo, será que Pedro percebeu que lhe estava revelando um grande mistério? Como já falamos aqui, provavelmente ele não estava percebendo o que estava acontecendo. Tanto é que Jesus teve que voltar para ele e reafirmar que sobre tu és Pedro, e sobre essa rocha revelada a você, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 15, 17 fala: e vocês dizem, eu estou lendo agora uma tradução da Nova Tradução na linguagem de hoje, fala assim, essa mesma passagem, fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: sim, Simão, o filho de João. Barjona quer dizer filho de João. Você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Gostei dessa tradução aqui. Mostra bem esse contexto. Aí, mais para frente, quando Pedro já estava maduro, já não era mais aquele impulsivo da época, já tinha amadurecido, aí ele escreveu coisas maravilhosas. E uma coisa que ele escreveu, que é interessante, que está em 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro 2, versículo 4 e 5 fala assim, Pedro falando: chegando-vos para ele, a pedra que vive. Para ele, para quem? Para Cristo, a pedra que vive. Aqui, pedra que vive, se você vê a palavra no grego aqui, está liton zonta. Quer dizer, uma pedra, que é pedra mesmo, já não é mais aquela palavra usada lá anteriormente, que era diferente, aquela era uma pedra revelada. Agora aqui é uma pedra viva, zonte, quer dizer, uma pedra que tem vida. Então ele fala assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, olha que interessante, pedras que vivem, não é mais aquela pedra que estava naquele sentido literal. Então Jesus sempre usava as coisas naturais para mostrar as coisas espirituais. E Pedro agora entendeu que Jesus estava falando lá era de coisas espirituais, não de coisas materiais. Então ele escreve aqui:
Deus eleita e preciosa também, vós mesmo com pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Que coisa, né? Que revelação, que palavreado Pedro agora já estava usando, que nível que Pedro subiu aqui agora, né? Já não era mais aquele Pedro impulsivo, mas um Pedro que estava cheio de revelações, o Senhor falando com ele. Então aqui, se você vê os escritos de Pedro, as cartas de Pedro, você fica impressionado com a linguagem usada dele quando ele já tinha amadurecido, né? Porque quando o Senhor ressuscitou, para quem que ele foi? Ele foi para Pedro. Pedro já estava voltando à pescaria, largou tudo, ele não queria saber mais de nada. Aí Jesus chegou lá e falou assim: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. A primeira vez, tu me amas incondicionalmente? Ele falou: não, Senhor, eu te amo, mas dentro dos meus limites. Segunda vez: Pedro, tu me amas incondicionalmente? Sim, Senhor, eu te amo, mas dentro dos meus limites. Eu não estou disposto, eu sei que eu não tenho condição de dar a minha vida por ti, como o Senhor deu a tua vida por mim, por amor. Porque, na verdade, ele traiu Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. A vantagem dele é que ele se arrependeu e chorou amargamente. Mas na 3ª vez, Deus ainda pergunta: Pedro, você me ama condicionalmente? Agora não é incondicionalmente. Você me ama dentro das suas limitações? Ele falou: sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro, no amadurecimento dele, ele foi entendendo essa mensagem do Senhor e escreveu essa carta maravilhosa dele aqui. Amém? Isso é só uma curiosidade. Bom, vamos ver um pouco a característica da revelação divina. Diz assim: Deus fala de maneira natural, porém sempre imaginamos uma condição sobrenatural. Não é isso? Nossa, eu estou esperando uma revelação de Deus. Deus, ele não se apresenta de maneira espetaculosa. Não é assim que Deus se apresenta. Deus é muito simples. Quando Deus veio à Terra, ele se apresentou como o grande Messias que ia libertar o povo do Império Romano? Não. Ele se apresentou como nasceu numa manjedoura junto com os animais. Em vez dele entrar com aquele cavalo branco de Napoleão dentro de Jerusalém, ele entrou num jumentinho. Entende? Ele não é espetaculoso, Jesus. Deus não é espetaculoso. Não se relaciona de maneira espetaculosa. Deus fala de maneira natural. Deus se apresenta tão natural para que possamos sentir o sobrenatural dentro do natural, irmão. Isso é o falar do Espírito. Primeira Reis 19, 1-3, é interessante aqui, a gente vê Elias, né? Elias com medo de Jezabel, com medo de Acabe, né? Acabe, sei lá, um rei lá que ele estava sentenciado à morte ali. Mas aí Deus chega para ele e tem todo um contexto grande ali que pode ser lido. Mas vamos ler só esse trecho aqui de 1 Reis 19, 11-13. Olha bem o que aconteceu. Mostra como Deus frustrou as expectativas de Elias. Olha como é que Deus mostrou. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Nossa, então, a hora que você via aquela coisa, aquele furacão, aquela coisa, falou: pô, o Senhor já deve estar chegando então. Mas o que fala aqui? Diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Imagina, Elias, a terra tremendo, aquela coisa toda horrível, um terremoto, um barulhão que tem um terremoto, coisa horrível.
Ele falou, agora Deus está chegando, provavelmente, né? Olha o que fala, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, irmão, olha que coisa, um fogo apareceu. Imagina que fogo que é. Deve ser alguma coisa horrível, apareceu um fogo de repente assim. Ele falou, deve ser o Senhor que está chegando então, no fogo. Não, o que fala? O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa tranquila e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Olha como que o Senhor é um relacionamento muito singelo, é o relacionamento do Senhor. O Senhor não é espetaculoso. Deus não é espetaculoso, Ele se manifesta na simplicidade. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, quer se relacionar com o homem tripartido, corpo, alma e espírito. E onde que ele se relaciona? Espírito com espírito. É esse nós não precisamos ver com os nossos olhos muitas coisas, não precisa isso. Nós precisamos sentir o nosso relacionamento com o Senhor, é no Espírito. Com a minha mente eu posso imaginar a Deus, mas somente com o meu Espírito eu posso tocá-lo. Bom, João 4, 23, 24 fala, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Romanos 8,16 fala, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É um relacionamento muito mais profundo. Pai e filho é um relacionamento íntimo, irmãos. O nosso supridor e nossa dependência dele. E o amor envolvendo essas duas situações. Amém? Então, Mateus 16, 19, conforme já vimos, quando fala, eis, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Isso aqui, a princípio, foi dado a Pedro, essa palavra. Mas, na verdade, essa palavra estava sendo dada a essas pedrinhas que formam Cristo e a igreja. Essas pedrinhas vivas que foi revelada a Pedro na maturidade dele. Essas pedrinhas vivas é diferente, e a rocha, a pedra que é Cristo, né? A pedra viva que é Cristo. Então, como filhos de Deus, temos autoridade para amarrar na terra as coisas que já foram amarradas no céu. É essa mensagem que Jesus estava mostrando para Pedro. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então já está ligado no céu, mas nós podemos ligar aqui na terra. Então a vontade do Senhor é boa e perfeita. Quando nós oramos ligando a vontade do Senhor aqui na terra, dentro da soberania do Senhor, essa coisa é amarrada aqui também. Entende? O Senhor tem as coisas amarradas no céu e nós temos a capacidade, a autoridade de amarrar essas coisas aqui na terra. Através da oração. Bom, interessante que a gente perceber que não era a hora da revelação do Messias esperado. Não era. Estava dentro dessa pequena passagem que nós vimos aí, que é Mateus 18, 19, 20, 3 versículos, mostra muita coisa, irmão. Eu acho que são 3 versículos preciosos, mostra grande revelação.
Grande revelação. A Bíblia, ela está compactada nisso aí. Toda a história da Bíblia está compactada nisso aí. Deus vindo à Terra, se revelando ao homem e amalgamando o homem com Deus como Cristo e a Igreja. Grande é esse mistério. É interessante aqui, aí Jesus vai se revelando. Quer dizer, e ele se revela, conforme nós já falamos, de uma maneira muito humilde e muito simples. Vejamos Zacarias 9:9 fala: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumento. Em Mateus 21:2 fala: ide, aí Jesus falando, né, para cumprir esse momento, essa profecia de Zacarias. Ele fala assim: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei o jumentinho. E é dessa forma que ele entra em Jerusalém. E ali foi uma festa a entrada dele, mesmo em cima de um jumentinho. Eles reconheceram, ali estava sendo revelado o Messias, não da maneira que eles esperavam, mas da maneira que Deus se apresenta. Simples, humilde. Os judeus esperavam um glorioso Messias, libertador político, porém Jesus se revelou como um Messias libertador espiritual. Não deixou de ser o Messias libertador, mas libertador espiritual, não libertador político. Infelizmente, os judeus ainda estão dentro dessa limitação política ainda. Estão vivendo o Antigo Testamento. Mas Jesus, não viram que Jesus se apresentou como o Messias e que ia nos libertar espiritualmente do mundo, desse mundo que está posto no maligno, nos libertou disso, irmãos. Nós temos que tomar posse disso. Porque Cristo veio e já cumpriu tudo isso, nos libertando de tudo isso. Todas essas maldições que tem por aí, o Senhor já... se você ver a história de Israel, tem muitas maldições. Lá ontem mesmo estava vendo um estudo, à noite aqui, tinha tantas situações negativas ali, mas o Senhor, em Cristo, Ele nos libertou espiritualmente de tudo isso. E, terminando, lá em 1 Coríntios 11:3, fala: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Irmãos, esse é um perigo que a igreja corre. Que os que estão na igreja correm. Porque Satanás ele quer levantar a bola do ser humano. E o Senhor, não é esse o princípio do Senhor. O Senhor, Ele chama-nos para simplicidade e pureza. Não é para o engrandecimento humano. O homem não precisa ser engrandecido. Não precisa fazer nada para se engrandecer. Jesus já nos colocou no lugar mais alto, irmão. Nos assentou nas regiões celestiais. Por que nós queremos ser tanta coisa? Nós não precisamos ser nada. O Senhor já fez tudo, é o Senhor que faz, não é nós que fazemos. Não é nós que conquistamos. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo. E 1 Pedro, eu vou encerrar com o versículo de Pedro. Pedro fala assim, 1 Pedro 5,6. Sede, portanto, humilhados sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte. Isso que já está ligado nos céus, irmãos,
essa exaltação nossa aos céus já está ligado. Mas hoje nós temos que praticar, entende? Abrir mão do nosso orgulho, da nossa, sei lá o quê, nossa capacidade disso ou daquilo. Entende? O Senhor, sede, portanto, humilhados sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse tempo oportuno, irmãos, já está preparado. Amém? O Senhor já preparou.